Boa noite, graça e paz. Que bom que você está conosco aqui novamente nessa noite para juntos celebrarmos ao nosso Deus. Tire esse tempo agora para que você possa realmente voltar os seus pensamentos para Deus, esqueça suas preocupações, esqueça aquilo que você já tem planejado para fazer nessa próxima semana que vai começar, para que nós possamos agora realmente pensar somente em Deus, para abrir o nosso coração para Deus e também para apresentar a Deus nessa noite o nosso melhor. Antes de orar e de cantar, eu quero convidar você a acompanhar a nossa igreja pelas redes sociais. Você pode fazer isso pelo Facebook, pelo YouTube. Você pode também acessar o site da igreja através do QR Code que vai aparecer na sua tela. Basta você focalizar nele que você já vai ser automaticamente encaminhado para o site da nossa igreja. Lá você vai encontrar algumas outras informações preciosas sobre a nossa igreja, as nossas atividades e também algumas formas de contato. Mas você também pode fazer contato conosco através do número de WhatsApp que vai aparecer na tela. Vamos orar juntos agora ao nosso Deus, clamando que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele fale ao nosso coração nessa noite. Abaixe sua cabeça e ore comigo onde você estiver nesse momento. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade de mais uma vez celebrarmos o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, porque durante todo esse tempo o Senhor tem falado ao nosso coração, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Agora, nessa noite, ó Pai, nós queremos entregar ao Senhor o melhor de nós. Que o Senhor assim possa sondar os nossos corações, que o Senhor possa mudar aquilo que precisa ser mudado e que o Senhor possa receber a nossa adoração, o nosso culto nessa noite. Queremos pedir também, ó Pai, que o Senhor fale o nosso coração, para que o Senhor mude em nós aquilo que precisa ser mudado e que o Senhor possa assim, nos dar um tempo muito precioso e relevante na Tua presença. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar algumas músicas ao nosso Deus e logo na sequência nós voltamos para compartilhar a palavra de Deus essa noite. Da criação, da terra, céus e mar, os céus abrigam tua presença, glorificando a ti, Senhor. Tuas obras vão muito declara o teu poder, tu és santo.
universo declara o teu poder. Tu és santo, santo. Tuas obras vão muito além das galáxias. Tu és santo. O universo declara o teu poder. Tu és santo, santo. Tu és santo, santo. Tu és santo, só tu és santo, Deus. Quando eu penso na cruz, é difícil entender como pôde um Deus por amor se render. O que posso dizer? Seu sangue vertido lavou-me, curou-me. Sou livre em Cristo Jesus. Quando eu penso na cruz, é difícil entender como pode um Deus por amor se render. O que posso dizer?
reflexão dessa noite é: experimente o melhor de Deus, ou experimente o ótimo de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João 4 e ler comigo dos versículos 1 a 26. O texto nos diz assim: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: "Por favor, dê-me um pouco de água para beber." Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. "Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana", disse ela a Jesus. "Como é que me pede água para beber?" Jesus respondeu: "Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, o poço é muito fundo", disse ela. "De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam?" Jesus respondeu: "Quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água", disse a mulher. "Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água." "Vá buscar seu marido", disse Jesus. "Não tenho marido", respondeu a mulher. Jesus disse: "É verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta", disse a mulher. "Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram?" Jesus respondeu: "Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher disse: "Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo." Então Jesus lhe disse: "Sou eu o que fala com você." Existe um ditado que até é objeto de livros, de estudos, de palestras, que diz o seguinte: "O bom é inimigo do ótimo." O conceito aqui é que algumas vezes nós nos apegamos tanto àquilo que é bom, àquilo que nós temos de bom, àquilo que nós fazemos de bom, e não percebemos que podemos fazer, não percebemos que podemos ter o ótimo. A triste realidade é que muitos de nós vivem de uma forma em que nunca chegaremos ao final da nossa vida, ou não chegaremos ao final da nossa vida e teremos condições de experimentar o ótimo, porque nós simplesmente nos apegamos ao bom. Não importa se isso acontece porque queremos pegar atalhos, encontrar facilidades, por causa do comodismo, imediatismo, por causa do pragmatismo, não importa. O que nós precisamos entender, queridos, é que por trás de tudo que é bom, há sempre o melhor, há sempre o ótimo. Nós, como seres humanos, fomos dotados de 5 sentidos para que pudéssemos perceber e compreender a realidade à nossa volta. E acabamos pensando que tudo que existe, tudo que é real, tudo que está ao nosso alcance, está limitado ou pode ser definido ou nos apresentado com base então nesses sentidos que nós temos naturalmente para perceber e compreender a realidade. E nós acabamos nos agarrando a isso,
a esse bom, aquilo que nós podemos realizar, aquilo que nós podemos perceber e compreender como se fosse tudo o que está ao nosso alcance. E mesmo quando algo ótimo nos é oferecido, nós temos muita dificuldade de largar aquilo que é bom para que possamos então experimentar e desfrutar do que é ótimo. Mas quando eu estou falando aqui que o bom é inimigo do ótimo, ou que existe um ótimo além do bom, não estou propondo aqui nenhuma análise emocional, nenhuma análise filosófica sobre isso. Eu estou, na verdade, me referindo ao bom como sendo que nós naturalmente almejamos e podemos realizar. E eu estou me referindo então ao ótimo como sendo o que Deus soberanamente planejou e pode realizar na nossa vida. O grande problema então é que nós nos apegamos àquilo que nós podemos perceber com os nossos sentidos e que de certa forma então está ao nosso alcance e sob o nosso controle, e temos dificuldade de confiar que Deus tem algo melhor para nos oferecer, ainda que não possamos compreender, ainda que não possamos entender e ainda que esteja totalmente fora do nosso controle. Parece aquela brincadeira daquela cabine, como nós encontrávamos em alguns programas de TV, e que uma pessoa então entra em uma cabine, coloca um fone, ela não pode então escutar nada e nem ver o que está acontecendo, e alguém começa então a falar sobre alguns prêmios, alguns brindes. E quando a pessoa pergunta, então, olha, você troca tal coisa por tal coisa? E quando acende uma luz na cabine, a pessoa simplesmente tem que gritar sim ou não. E que nervoso que dava para nós assistindo aquele programa, quando, por exemplo, a pessoa pegava um lápis e falava, olha, você troca esse lápis por essa bicicleta? E a pessoa simplesmente respondia não. Quando nós falamos sobre Deus e sobre o que Ele nos oferece, não há nenhum tipo de pegadinha. Mesmo que nós não consigamos perceber e compreender e ter o controle sobre o que Deus planejou para nós precisamos entender que mesmo que aquilo que nós estamos vivendo já é o bom, sempre que Deus nos oferece algo, é sempre melhor do que aquilo que nós já temos. Porque Deus sempre oferece para nós o ótimo. E muitas vezes então nós ficamos nos apegando ao bom que já conquistamos, ao bom que já vivemos, ao bom que já experimentamos e simplesmente rejeitamos o ótimo que Deus nos oferece. Quando Deus então nos oferece algo e faz uma pergunta, você troca isso por isso que eu estou te dando, você quer viver algo novo que eu ofereço para você, nós não podemos ter dúvidas. Quando a luz acende na cabine, a melhor resposta é sempre sim, porque sempre o que vem de Deus é o melhor para nós, sempre o que vem de Deus é o ótimo para a nossa vida. E nessa noite, então, eu gostaria de convidar você a analisar comigo e a pensar sobre o ótimo de Deus. E chegando à conclusão, então, que Deus tem algo para nos oferecer, que nós possamos, então, ser capazes de largar o bom que nós já temos, para que possamos finalmente experimentar o ótimo de Deus. Quando nós lemos o capítulo 4 de João, especialmente os versículos 1 a 21, nós percebemos de uma forma muito clara que há uma conexão com os capítulos anteriores. No capítulo 1, nós vemos o relato da autoridade de Jesus para batizar com o Espírito Santo. No capítulo 2, nós vemos o relato da transformação da água em vinho realizada por Jesus. E no capítulo 3, nós vemos o relato do novo nascimento a partir da água e do Espírito. Qual é a conexão, então, entre esses 3 capítulos e o texto que nós lemos de João 4? O que nós precisamos entender é que todos eles falam sobre a superioridade do ótimo de Deus em relação ao bom do ser humano. Nós encontramos, então, a autoridade de Jesus, ou que a autoridade de Jesus é superior à autoridade de João Batista para batizar. Nós encontramos que o vinho que Jesus providenciou é superior ao vinho que os noivos providenciaram. E nós encontramos que o novo nascimento, o nascimento que vem do alto a partir da fé em Jesus, é superior ao nascimento natural a partir da nossa mãe.
Em todos esses relatos, então, nós encontramos a verdade de que Jesus é o cumprimento das profecias acerca do Messias. Em todos esses relatos, então, nós encontramos João, o evangelista, apresentando Jesus como sendo o Messias, como sendo o ótimo de Deus, como sendo aquele que Deus enviou ao mundo para que nós pudéssemos experimentar tudo aquilo que Deus planejou para nós. E no capítulo 4, então, dos versículos de 1 a 21, nós encontramos algo muito interessante. O texto nos diz, então, que Jesus deixou a Judéia e voltou para a Galileia. Era uma jornada de cerca de 3 dias. E o texto nos diz que Jesus, então, precisava passar pela Samaria. Precisamos entender que a Judéia ficava ao sul, que a Galileia ao norte e que no meio estava a Samaria. Nós sabemos que havia então um conflito histórico entre judeus e samaritanos, que eles não se relacionavam muito bem. A única alternativa era Jesus contornar mais ao leste, atravessar o Rio Jordão e contornar então a região da Samaria para chegar até a Galileia, num percurso que estenderia e muito a viagem. Então Jesus passa pela Samaria e o texto nos diz então que ao passar por ali, Jesus chega até um local que historicamente é considerado como sendo o local que Jacó cavou o poço na região de Siquém, e ele chega então em uma cidade, um povoado chamado Sicar. Ali então Jesus se assenta na beira do poço e por volta do meio-dia então uma mulher samaritana vai tirar água do poço e Jesus então começa um diálogo muito interessante com aquela mulher. Diálogo esse permeado por declarações messiânicas de Jesus. A conexão que o Evangelho de João faz é impressionante, pois ele vai ao pouco ampliando o alcance da mensagem da obra de Jesus, mas sempre revelando que Jesus é o Messias. O que João começa a fazer então é revelar que Jesus, o Messias, o ótimo de Deus, veio para todos, veio para alcançar todos. O judeu comum, como é o caso dos noivos em Caná, o judeu ortodoxo, como é o caso de Nicodemos, e agora a mulher samaritana. O que João então está nos apresentando é Jesus como sendo o Messias, como sendo o ótimo de Deus que alcança a todos nós. E ao fazer isso então, a Bíblia confirma que aquilo que Deus está nos oferecendo por meio de Jesus realmente está ao alcance de todos nós. E assim como aconteceu com Nicodemos no capítulo 3, Jesus começa a compartilhar com a mulher samaritana verdades espirituais muito profundas que ela não conseguia compreender e que as suas limitações, que a sua visão humana então não conseguiam alcançar de forma alguma. E no diálogo então fica muito claro essa distância que há entre a compreensão da mulher samaritana e a compreensão de Jesus sobre as coisas. Queridos, essa é a nossa realidade. Todas as vezes que nós nos voltamos para a palavra de Deus e percebemos os propósitos de Deus e tentamos entender o que Deus tem para nós, nós percebemos que está muito além da nossa compreensão e da nossa percepção. O diálogo então de Jesus com a mulher samaritana começa com o pedido de Jesus: por favor, me dê água para beber, eu estou cansado, estou com sede, me dê um pouquinho de água. E evolui para uma oferta de Jesus. Se você ao menos soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. O diálogo continua com o questionamento da samaritana: você se considera mais importante do que Jacó, que nos deu esse poço? E evolui para o pedido da mulher samaritana: por favor, Senhor, dê-me dessa água, assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui tirar água. No meio disso tudo, nós encontramos o conflito entre o bom da mulher e o ótimo de Deus. E Jesus diz para a mulher: quem bebe dessa água, o ótimo que a mulher samaritana tinha, aquele poço de Jacó, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede, o ótimo de Deus que vem da parte de Jesus.
ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. O que Jesus estava querendo dizer para a mulher samaritana é que ela, embora pudesse matar a sede com a água do poço de Jacó, e que embora isso tudo fosse bom, Jesus estava oferecendo para ela o ótimo, que era saciar a sede da sua alma na água viva que vem da parte de Deus. E aqui dá para perceber mais uma vez essa diferença de compreensão quando Jesus fala sobre água viva, e que há dois níveis de significado. Um significado muito natural, muito humano, e um significado espiritual e divino. A mulher associou a água viva, então, a água fresca, corrente, mas Jesus estava falando sobre água viva em referência à vida eterna, à salvação. Queridos, aqui mais uma vez nós precisamos entender e compreender que a palavra de Deus nos oferece algo que vai muito além da nossa percepção e da nossa compreensão. Muitas vezes nós ouvimos Deus, nós buscamos Deus, nós queremos nos relacionar com Deus, mas nós ainda queremos fazer tudo isso com base na nossa percepção da realidade, com base naquilo que nós entendemos ser real e possível. E é por isso então que nós sempre ficamos muito aquém da vontade e dos propósitos de Deus. Quando nós, na verdade, tentamos compreender os propósitos de Deus com base nos nossos sentimentos e percepções, o que nós estamos fazendo, na verdade, é humanizar os propósitos de Deus. E nós então acabamos reduzindo o ótimo de Deus ao nosso bom. É por isso então que nós temos uma grande dificuldade de simplesmente deixar o nosso bom, abandonar o nosso bom para receber o ótimo de Deus, porque nós reduzimos o ótimo de Deus ao nosso bom. Mas quando nós compreendemos que aquilo que Deus nos oferece, aquilo que Deus quer realizar na nossa vida é muito maior e muito melhor do que o que nós temos, conquistamos, daquilo que é possível para nós, nós somos capazes então de abandonar o nosso bom para receber o ótimo de Deus. Para experimentar o ótimo de Deus, é preciso então perceber e compreender o propósito de Deus, não a partir de nós mesmos, mas a partir do próprio Deus. E se você deseja então experimentar o ótimo de Deus, essa mensagem é para você nessa noite. E se você deseja então deixar o seu bom e experimentar o ótimo de Deus, há 3 dicas que eu quero compartilhar com você nessa noite. A primeira dica, muito importante então para experimentar o ótimo de Deus, é a seguinte: inclua a sua família no processo. Inclua a sua família no processo. Após falar sobre a água viva e após a samaritana pedir dessa água, Jesus lhe disse o seguinte: vá buscar o seu marido. A samaritana então diz: olha, eu não tenho marido. E Jesus disse: você falou a verdade, porque você já foi casada 5 vezes e esse homem com quem você vive não é seu marido, você falou a verdade. Existem muitas especulações sobre o peso dessa experiência familiar sobre a vida da mulher samaritana. O texto nos revela então que a mulher samaritana foi sozinha até o poço por volta do meio-dia, e isso não era uma prática habitual para as mulheres daquela época. Os estudiosos vão dizer que as mulheres costumavam buscar água de manhã cedo, quando era mais fresco, e geralmente elas iam em grupo. Para muitos, então, isso sugere que aquelas experiências conjugais da mulher samaritana geravam para ela, então, um grande problema social. E ela, de alguma forma, então, tentava fugir das outras mulheres daquela cidade. Mas o texto não nos oferece detalhes sobre como foram esses outros relacionamentos, como eles começaram, como eles terminaram, se filhos foram gerados a partir desse relacionamento. O texto apenas nos diz que a mulher samaritana já tinha tido 5 maridos e agora estava no 6º relacionamento.
E eu imagino, então, eu fico pensando, queridos, que nós não podemos entrar em especulações, nós precisamos nos ater a esse texto. E o que nós percebemos, então, de uma forma muito clara é que Jesus, ao falar para a mulher samaritana sobre a água viva, sobre a salvação, ele lhe faz um pedido, ou lhe dá uma ordem: vá chamar o seu marido. E eu entendo aqui, então, que Jesus estava querendo dizer para a mulher samaritana e dizer para nós hoje, que quando Ele nos oferece o ótimo, quando Ele deseja transformar a nossa vida, esse ótimo e essa transformação incluem toda a nossa família. E a transformação completa de Deus na nossa vida não pode ser feita, ou não deve ser feita somente em nós, mas deve incluir então toda a nossa família. E nós precisamos entender que quando Jesus nos oferece o ótimo de Deus, Ele não está pensando apenas em nós, mas em toda a nossa família. E nós não podemos deixar a nossa família para trás, de fora disso. Nós precisamos nos esforçar para incluir a nossa família nesse processo de transformação, de experiência do melhor de Deus. Um dos grandes erros que os pais, filhos, maridos e esposas cometem é justamente deixar que cada membro da sua família decida o seu futuro por si mesmo. E se nós entendemos que o melhor vem da parte de Deus, e se nós entendemos que nós só podemos ser realizados plenamente felizes a partir de Deus e de Jesus, nós precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para trazer a nossa família para dentro dessa realidade, para viver o mesmo propósito de Deus. Eu quero agora falar para você que é pai de filhos pequenos, de filhos adolescentes. Não cometa o erro de deixar que seus filhos tomem as decisões mais importantes da sua vida por sua própria conta e risco. Se para nós que somos adultos já é difícil muitas vezes perceber as situações e fazer decisões acertadas na vida, quanto mais crianças, adolescentes e jovens que não têm muita experiência ou na verdade têm pouquíssima experiência de vida. Nós não podemos fazer isso. Não podemos dizer sobre os nossos filhos: já são grandes, cada um responde por si, não posso obrigar, eles não querem saber disso. Nós sabemos que nós não podemos impor nada. Nós sabemos que a responsabilidade de cada um de nós perante Deus é individual, mas nós temos a responsabilidade diante de Deus de mostrar a direção para a nossa família e de tentar trazer a nossa família para dentro dos propósitos de Deus. É isso que Josué fala em Josué 24:15. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Se você está sendo transformado por Jesus, se você está experimentando o ótimo de Deus, não deixe a sua família de fora, não deixe que a sua família assuma a direção, não deixe que cada membro da sua família decida por si mesmo. Conta-se que uma família mudou para uma nova vizinhança e a filha de 6 anos perdeu o ônibus para a escola. O pai, então, mesmo sabendo que ia chegar atrasado ao seu trabalho, se oferece para levar a filha e diz o seguinte: olha, mas você precisa me mostrar o caminho, você precisa me mostrar a direção. A filha então começa a orientar, a guiar o pai pelas ruas, eles vão dando muitas voltas e depois de muito tempo eles chegam até a escola e o pai percebe que aquela escola estava apenas a 8 quadras da sua casa e bastava seguir em linha reta. O pai então, um pouco chateado porque estava bem atrasado para o emprego, pergunta para a sua filha: mas por que você me fez fazer tanta volta? E a filha de 6 anos disse o seguinte: eu apenas segui o caminho do ônibus. Queridos, quando nós falamos sobre decisões importantes da vida, a nossa família vai decidir com base na sua própria compreensão ou com base na compreensão que vem de Deus. Ou os nossos filhos serão influenciados pelo mundo, ou os nossos filhos serão influenciados pelos propósitos de Deus. E cabe a nós então, como família, conduzir, guiar, orientar a nossa casa, a nossa família
para que todos possam viver debaixo dos propósitos de Deus. Então, se você deseja experimentar o ótimo de Deus na sua família, a primeira coisa que você precisa fazer é incluir a sua família em todo esse processo. A segunda dica que eu quero deixar para você nessa noite, que deseja experimentar o ótimo de Deus, é a seguinte: desenvolva um relacionamento com Deus. Desenvolva um relacionamento com Deus. Após Jesus revelar, conhecer a situação familiar da samaritana, a samaritana então lhe diz o seguinte: olha, eu vejo que o Senhor é um profeta. Então tira uma dúvida para mim, por favor. Olha, os judeus dizem que o local de adoração é o templo de Jerusalém. Mas os nossos antepassados, os samaritanos, dizem que o local de adoração é o Monte Gerizim. Onde então nós devemos adorar? Qual é o local certo de adoração? E nós percebemos aqui um dos pontos de divergência histórica entre judeus e samaritanos. A samaritana estava preocupada com o local de adoração, ou seja, com a religiosidade, que é algo importante hoje em dia, era ainda mais para as pessoas daquela época. Mas Jesus então lhe revela que por trás do bom da religiosidade existe o ótimo. Que por trás do local, do lugar de adoração, e mais importante do que o lugar de adoração, é a forma de adoração. E Jesus então diz para a samaritana: o Pai procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. A adoração associada a um lugar é religiosidade diante de Deus, mas a adoração associada à forma é relacionamento com Deus. E mais do que mudar a nossa forma de religiosidade, Deus deseja mudar o nosso relacionamento com Ele. Nós sabemos que a religiosidade faz parte da nossa vida, um local, um horário, liturgia, crenças, isso tudo faz parte da nossa vida e da nossa rotina religiosa. Mas o que Deus deseja para nós não é apenas o bom da religiosidade, nesse aspecto que eu estou falando, mas Jesus deseja o ótimo. Deus deseja o ótimo, que é o nosso relacionamento com Ele. O papel da religiosidade é nos conduzir ao relacionamento com Deus, nunca substituir esse relacionamento com Deus, nunca se tornar mais importante que o relacionamento com Deus. E muitas pessoas então estão tão preocupadas em manter o bom diante de Deus, que é a religiosidade, que rejeitam o melhor com Deus, que é o relacionamento com Deus. Muitas pessoas estão tão preocupadas em manter o bom da religiosidade que rejeitam o ótimo do relacionamento com Deus. Nós precisamos entender que mais do que atos, cerimônias, liturgias, Deus deseja o nosso coração. Conta-se que quando Pompeu, o general romano que tomou Jerusalém no ano 63 a.C., ele fez questão de visitar o templo de Jerusalém. E para desespero dos judeus, Pompeu então entra no templo de Jerusalém e sem nenhum tipo de aviso, ele abre as cortinas, ele abre o véu que separava então o local santo do Santíssimo. Pompeu esperava encontrar aqui no lugar santo, ou melhor, no Santo dos Santos, uma imagem, uma representação do Deus dos judeus. Pompeu esperava então encontrar ali algo que pudesse marcar a religiosidade judaica. E ele ficou impressionado ao saber que não havia nenhuma imagem para representar Deus, mas que tudo aquilo que os judeus viviam ao longo de séculos, toda a sua espiritualidade, toda a sua religiosidade, todas as suas crenças se baseavam naquilo que eles guardavam no seu coração. Queridos, o mesmo precisa acontecer com cada um de nós hoje. E esse tempo de isolamento, esse tempo de restrições, de reuniões coletivas, de cultos, de celebrações, tem nos mostrado que nós podemos sobreviver sem a religiosidade, porque nós podemos desenvolver um relacionamento com Deus. Eu quero encorajar você então
a desenvolver um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus e passar a adorar a Deus em espírito e em verdade, a adotar a adoração não como sendo algo que você faz num lugar específico, no momento específico, com liturgias específicas, mas que você possa adotar a adoração, que é o reconhecimento de quem Deus é e do que Ele faz na sua vida como sendo um estilo de vida. Se você quer então experimentar o ótimo de Deus, deixe de lado qualquer traço de religiosidade, de tradição familiar e desenvolva um relacionamento verdadeiro com Deus. E a terceira dica que eu quero compartilhar com você nessa noite: se você deseja então experimentar o ótimo de Deus, você precisa mudar a sua compreensão sobre Jesus. Mude a sua compreensão sobre Jesus. Algo muito interessante que aconteceu no encontro de Jesus com a mulher samaritana é que, com o passar do tempo, a compreensão da samaritana sobre Jesus foi mudando. A princípio ela pensava que era apenas um judeu que estava quebrando barreiras sociais, políticas e étnicas. Depois ela percebeu que Jesus então era um profeta que tinha autoridade para revelar, para ensinar. E por fim então ela percebeu que Jesus era o Messias prometido, o Cristo que estava oferecendo água viva, ou seja, a salvação da parte de Deus. Precisamos aqui nos lembrar que o grande propósito do Evangelho de João é apresentar Jesus como Messias, é apresentar sinais para que nós possamos então crer que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, para que possamos ter vida no seu nome. Essa ênfase corresponde exatamente ao que estamos falando nessa noite. Jesus é o ótimo de Deus para cada um de nós. Jesus é o ótimo de Deus para todos nós. Mas para que cada um de nós possa desfrutar do ótimo de Deus, cada um de nós precisa compreender quem realmente Jesus é. E quando olhamos para Jesus como sendo apenas um judeu revolucionário que quebrou barreiras, que mudou paradigmas, isso é muito bom, porque Jesus fez isso. Quando nós olhamos para Jesus e vemos nele o mestre da moralidade, um profeta, alguém que revelou verdades profundas sobre Deus, isso é bom porque isso é verdade. Mas olhar para Jesus como um judeu ou como um profeta não muda nossa realidade eterna diante de Deus, não nos concede a água viva, não nos oferece a salvação que Deus quer nos dar por meio de Jesus. Isso só acontece, nós só cremos que Jesus é o Messias. Jesus então, no diálogo com a samaritana, ele lhe diz o seguinte: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. A questão aqui fica muito clara que para receber a salvação, nós precisamos reconhecer quem Jesus é. E tem muitas pessoas que estão tão perto, estão tão próximas disso. Tem muitas pessoas que olham para Jesus com grande admiração, com respeito, que seguem os seus ensinamentos, as suas verdades, mas não creem que Jesus é o Messias, o prometido de Deus para nos dar a salvação. São pessoas então que ficam se agarrando ao bom, a uma compreensão boa sobre Jesus, e se esquece de que por trás disso existe o ótimo de Deus, a compreensão plena sobre quem Jesus é. Ele é o Messias, Ele é o Salvador, aquele que pode nos dar a água viva, que pode nos dar a salvação. E querido, querida, se você deseja experimentar o melhor de Deus, o ótimo de Deus essa noite, você precisa abandonar as suas compreensões sobre Jesus e crer que realmente Ele é o Messias, é o Filho de Deus. Como eu disse, há pessoas que ficam se agarrando a algumas compreensões sobre Jesus que são boas, mas essas compreensões têm impedido que elas possam crer em Jesus como realmente Ele é o Messias, o Salvador.
Tantas pessoas estão tão perto dessa riqueza maravilhosa e não conseguem enxergar. Eu li recentemente uma história bem interessante sobre um velho persa chamado Ali Hafed. Dizem que ele era dono de uma grande propriedade rural na região do Irã. E ele então teria recebido a visita de um monge. E esse monge então teria lhe falado sobre uma pedra preciosa, um diamante, que era algo muito valioso, que ele poderia então, encontrando diamantes, a comprar tudo o que ele quisesse, se tornar então uma pessoa muito rica. Ali Hafed então decide vender a sua propriedade e decide então percorrer o Oriente Médio, parte da Europa, tentando encontrar uma mina de diamantes. Conta-se então que depois de um tempo, ele já cansado, pobre, exausto daquela jornada infrutífera, ele então se lança ao mar para nunca mais voltar. Naquele mesmo tempo, o monge então visita novamente aquela propriedade, encontra um novo proprietário ali, e aquele proprietário então lhe mostra algumas pedras que ele havia encontrado, algumas pedras bem diferentes que ele havia encontrado no riacho na sua propriedade. O monge então fala para aquele novo proprietário sobre aquelas pedras ou sobre a existência dos diamantes. Aquele proprietário pega as pedras e vai fazer uma avaliação, e ele simplesmente descobre que naquela propriedade havia a maior mina de diamantes da história, chamada Golconda, a maior mina de diamantes do mundo. Ali Hafed simplesmente percorreu o mundo buscando uma riqueza que estava debaixo dos seus pés, porque ele não conseguiu enxergar a riqueza que estava diante dele. Nós que temos tido contato com a palavra de Deus, você que tem ouvido falar sobre Jesus, entenda que se você não crer que Jesus é o Salvador, o Messias, se você não receber para você toda essa riqueza que Deus oferece para você e que está diante de você, de nada vai adiantar você olhar para Jesus com admiração. De nada vai adiantar reconhecer que Jesus era um judeu revolucionário, um profeta com autoridade. Porque a única coisa que pode mudar a nossa vida e nos levar a experimentar o ótimo de Deus é acreditar que Jesus é o Messias, o Cristo, o autor da nossa salvação. Eu já estou concluindo. E se você deseja experimentar o ótimo de Deus, talvez você precise começar abandonando o seu bom. Que você então nessa noite possa entender que aquilo que Deus está nos oferecendo é o que de mais precioso nós podemos receber nessa vida, que é a salvação. E se você deseja então experimentar o ótimo de Deus, eu quero lembrar as 3 dicas que eu falei para você nessa noite. A primeira, inclua a sua família no processo. A segunda dica, desenvolva o relacionamento com Deus. E a terceira dica, mude a sua compreensão sobre Jesus. Se você deseja nessa noite entregar a sua vida a Deus, se você deseja então abandonar o bom para experimentar o ótimo de Deus, como nós falamos nessa noite, eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez, para que possamos então pedir as bênçãos de Deus e a confirmação de Deus sobre tudo que nós falamos aqui nessa noite. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque quando nós olhamos para a Tua Palavra, nós percebemos que Jesus é tudo que nós precisamos. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor deixou de uma forma muito clara para nós que a salvação está apenas na fé em Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, porque nós já temos sido alcançados pela Tua Palavra e porque nós somos salvos por Jesus Cristo e hoje nós podemos experimentar o ótimo que vem do Senhor. Mas, Pai, dentre nós, e pode ser que há pessoas, ó Pai, que estão nos acompanhando nessa noite, tenham vivido a sua vida inteira se apegando ao bom e se esquecendo do ótimo que vem do Senhor. Então, quero te pedir coragem nessa noite, Pai, para que essas pessoas possam deixar o ótimo que já conquistaram, para que possam finalmente experimentar, ou melhor, que possam deixar o bom que já experimentaram, para que possam finalmente experimentar o ótimo que vem de Ti, Pai.
Que essa noite seja uma noite de transformação, que cada um de nós possa assumir o compromisso de incluir a sua família, de incluir, ó Pai, as pessoas queridas nesse processo, que cada um de nós possa realmente procurar desenvolver um relacionamento com o Senhor e mais do que isso, possa mudar a sua forma de enxergar Jesus. E que cada um de nós, ao final dessa noite, possa ter a plena convicção de que Jesus é o Messias, o teu Filho amado, que veio ao mundo para morrer no nosso lugar, para nos dar a salvação. E que nessa noite, cada um de nós, ó Pai, possa experimentar o melhor, o ótimo que vem do Senhor. É o que nós pedimos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer você que nos acompanhou nesse culto e mais uma vez encorajar você a fazer um contato conosco pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo site da nossa igreja, ibanova.com.br. E se você fizer isso, quiser um acompanhamento, quiser conhecer um pouquinho mais sobre Jesus, sobre o que nós falamos nessa noite aqui, nós estamos à sua disposição. Então faça um contato conosco para que nós possamos começar essa jornada, essa caminhada juntos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que possamos ter mais uma oportunidade de estarmos juntos celebrando ao nosso Deus. Um abraço e até a próxima.